pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, ou Éfesos, capítulo de número 1. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens, a nossa nova série de mensagens. Não importa a pergunta, Deus é a resposta. Não importa a pergunta, já está adiantado demais aqui em cima, aqui, hein? Não importa a pergunta, Deus é a resposta. Não importa o que você esteja passando, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem a resposta para a nossa vida. Ele tem a solução para os nossos problemas. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, e o verso de número 1 diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Amém? Então nessa noite nós estamos começando mais uma série de mensagens, intitulada Não importa a pergunta, Deus é a resposta. E eu gostaria que todos vocês prestassem atenção, parassem de conversar, prestassem atenção naquilo que está sendo ministrado aqui no altar. Que aquilo que está sendo ministrado, ele pode mudar a sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Dentro dessa série de mensagens, eu quero falar sobre a nossa identidade, que é a nossa força para vencer todas as dificuldades, as nossas forças para vencer os infortúnios da vida, as tribulações da vida. Porque muitas vezes quando a gente está passando por algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, a primeira coisa que vem é o diabo tentar soprar, é o diabo se aproveitar da nossa fraqueza para roubar a nossa identidade, para roubar aquilo que nós somos. Você lembra da história de Jesus Cristo, quando estava 40 dias no deserto? A Bíblia diz que quando ele estava mais fraco, daqueles 40 dias, o diabo apareceu para ele, tentando colocar em dúvida quem ele era. Olha uma das coisas que o diabo falou para Jesus: se tu és filho de Deus, atira-te daqui de cima para baixo.
O diabo estava tentando colocar em dúvida quem Jesus era. E quando nós estamos passando por qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, a primeira coisa que o diabo vem é soprar na nossa vida e dizer: você não é filho, você não diz que é filho de Deus? Você acha que é filho de Deus? Adianta você ir na igreja? Adianta você ler a Bíblia? Adianta você orar? Adianta você fazer isso, fazer aquilo? Então a primeira coisa que o diabo vem colocar na nossa vida é o que? É dúvida. Dúvida. E é por isso que nós precisamos saber quem nós somos. É por isso que nós precisamos identificar quem nós somos em Deus. Por quê? Porque a nossa força, ela está exatamente naquilo que nós somos, naquilo que nós acreditamos que somos. Por exemplo, de manhã eu estava falando, eu conheço o Davi. Davi me disse uma vez, quando a gente conversou, a gente já se conhece bastante tempo, mas vai que o Davi está me enganando, porque o Davi disse: meu nome é Davi Ferreira, não é isso? Mas mas quem é que pode, se um policial, se uma autoridade parar o Davi é aquele rapaz que estava cantando aqui em cima. Quem conhece o Davi aqui? Que já viu ele cantar aqui? Amém, estou vendo algumas pessoas. Então por exemplo, se o policial para o Davi lá, numa blitz, né? Eu estou apontando aqui porque aqui tem, né? Para o Davi numa blitz e fala assim: quem é você? Aí ele fala: eu sou Davi Ferreira. Aí o cara assim: mas peraí, policial, você parece com um procurado aqui da justiça. Não, eu sou o Davi. Não, você está se parecendo com um procurado aqui da justiça. Como é que o Davi faz para provar quem ele é? Ele vai lá e tira a sua identidade. Aí ele mostra a identidade dele para o policial. O policial olha a identidade dele. E aí de repente o policial, porque a identidade, ela pode ser falsificada. Não é uma segurança ainda do policial dizer assim: não, pode ir. Porque de repente ele vê ali uma foto meio torta, um negócio meio ali esquisito, ele pode embaçar. Ele pode dizer: não, eu preciso conferir direito, mas daqui é a minha identidade. E aí na identidade, eu não sei, tem um lugar lá onde você põe o seu polegar. Se o policial na hora tiver algum jeito de conferir aquela digital com a digital do Davi, e ela bater, aí ele vai dizer: não, você é o Davi mesmo. Porque senão, irmão, até uma identidade, ela pode ser fabricada, ela pode ser produzida, e ela pode ser falsa. E aí com essa identidade falsa, né? Quem usava muito isso, você peça perdão, irmão, fazer as identidades falsas para entrar nas festas de 18 anos. Para entrar no cinema de 18 anos. Lembra aquele cinema que era só para entrar no cinema de 18 anos? E aí você pode ir no lugar e você passa com aquela identidade uma vez, duas vezes, mas vai ter uma hora que alguém vai descobrir que aquela identidade que você usava era uma identidade falsa. E aí a casa cai. E assim mesmo acontece na nossa vida espiritual como crente. Esses 2 anos de pandemia, ele veio exatamente, sabe o quê? Para rasgar algumas identidades falsas de pessoas que se diziam crentes, que se diziam temente a Deus, que se diziam alguém religioso, e de repente essa
pandemia veio o quê? Veio para afastar essas pessoas e mostrar realmente quem elas eram. Eram frequentadores de igreja. Eram alguém que não... Marco, me ajuda aqui que eu estou ruim aqui. Eram alguém que só frequentava a igreja, mas não tinha uma identidade própria de filho de Deus. Nós podemos construir uma imagem, um padrão aceitável para a sociedade. Nós podemos usar máscaras por algum tempo. Você já prestou atenção nessa época de usar máscara? A gente começa a usar umas máscaras, e aí a máscara, de tanto você usar essa máscara, ela começa o quê? A esticar. Aí de repente você vê os camaradas tipo usando a máscara, de repente a máscara cai, fica na boca, fica aqui no queixo. Não é isso? Por quê? Porque uma hora ou outra a máscara cai. A identidade, ela é revelada. A dificuldade, ela vem exatamente para isso, para revelar quem é de Deus e quem está só brincando de ser de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, meu amado irmão, o que é que diz que eu sou quem eu sou? Porque que nem eu falei de manhã cedo, fala o nome aí de um ator bonito, que eu falei de manhã, o pessoal acharam que eu fiquei parecido, porque quem me vê andando por aí diz assim, não, ele é o Gianecchini. Aí eu falei, não, meu nome é Sandro. Não, você é o Gianecchini, que você parece com o Gianecchini. Falei, não sou, não. Você está entendendo, irmão? Porque assim, eu posso parecer uma coisa, mas eu sou outra. Quem vai se revelar agora? Quem lembra do Denorex? O negócio do cabelo lá, parece remédio, mas não é. Então tem muita gente que parece, mas não é. Na hora que você vai provar, na hora que vai colher a digital, na hora que vai colher o DNA, o que faz? A pessoa vai revelar quem ela é. Porque até então, por exemplo, eu estava falando de duas pessoas que desde quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu erro o nome, da pastora Lucivânia. Acertei agora, eu chamo ela de Lucivânia. E a Tesa, que ela disse que era Thaísa. Então assim, por quê? Porque eu olho para Lucivânia e vejo que ela tem cara de Lucivânia. Eu olho para Thaísa e vejo que ela tem cara de Tesa. Você está entendendo? Então ela tem que me mostrar talvez a identidade dela, para me ver que ela tem realmente, para mim poder associar que o nome dela é Thaísa, Lucivânia, e não Lucivana, porque até então ela parece com Lucivana. A Thaísa parece com a Tesa. Porque não é o fato de só eu ser. Não é o fato, porque nós parecemos com muita coisa. Tem muitas pessoas que parecem filhos de Deus, mas não são. Essa história que a gente olha e vê assim, de todo mundo é filho de Deus. É verdade isso, irmão? A maior mentira do mundo. Todo mundo não é filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 14, se eu não me engano, diz: veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Por que que eu recebi o poder quando eu recebi Jesus Cristo na minha vida? Por que é que eu recebi esse poder de me tornar filho de Deus? Porque eu não era filho de Deus. E o que eu era? Criatura. Um ser criado. Que passo a ser filho a partir do momento que eu recebo
Jesus como Salvador da minha vida. Então, meu amado irmão, para que você possa vencer as dificuldades do dia a dia, a primeira coisa que você tem que entender é saber quem você é. Porque eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o Janequine, eu sou o Santo. Você está entendendo? Então eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. É isso que eu sou. Não é aquilo que a minha mãe disse que eu ia ser, ou meu pai disse que eu ia ser, ou meu parente disse que eu ia ser, ou alguma pessoa disse que eu era ser. Não. Eu sou aquilo que Deus me criou para ser. E eu preciso entender. Porque quando eu entendo quem eu sou, sabe, o bom de morar no interior, não sei, quem já morou no interior aqui? No interior, cidade pequena, irmão, né? Cidade pequena, né? Como é que as pessoas conhecem lá? É o Sandro, é o filho da Maria Domingos, é o filho da Terezinha. É assim ou não? No interior, as pessoas falam o seu nome, é o filho de fulano, é o filho de cicrano. É legal, todo mundo conhece a vida de todo mundo lá, bom demais. Por quê? Porque a nossa identidade está vinculada com quem? Com os nossos pais. É Ele que nos valida. É Ele que nos diz quem nós somos. Então, meu amado irmão, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, que nós não sabemos quem somos, nós temos que entender que a nossa força, ela vem da sua identidade. 1 João capítulo de número 2 e o verso 6 diz assim: aqueles que afirmam que permanecem nele, devem andar como ele andou. Se eu digo que eu sou de Deus, se eu digo que eu sou de Cristo, eu tenho que andar como Ele andou. Eu tenho que andar como Jesus Cristo andou aqui na terra. E como é que Ele andou aqui na terra? Ele andou amando as outras pessoas. Ele andou perdoando. Ele andou fazendo bem. Ele andou honrando a Deus. Então, quando eu digo, se eu pertenço a Deus, se eu pertenço a Jesus Cristo, eu devo andar como Ele andou. Um crente que tem a identidade de Deus, que tem o DNA de Jesus Cristo dentro dele, ele tem que aprender a andar como Jesus andou. Jesus não andava de um jeito no domingo e na segunda-feira ele andava de outro jeito. Jesus não andava de um jeito no culto e de outro jeito na segunda-feira. Sabe, essa questão de identidade é muito interessante, porque se você não souber quem você é, alguém vai dizer quem você é. Vou reformular a frase para ficar mais bonitinha. Se você não saber quem você é, alguém vai dar uma identidade para você, vai dizer que você tem que ser daquele jeito. Já falaram para mim aqui, pastor, o senhor não deve muito expor a sua vida. O senhor tem que pôr terno, paletó, o senhor tem que pôr gravata, o senhor tem que falar desse jeito, o senhor tem que falar daquele jeito, o senhor tem que, se eu deixar, o senhor tem que cortar o cabelo, tem hora que o cabelo do senhor está grande, aí eu corto o cabelo bem curtinho. Pastor, mas por que se raspou? Mas aí você não raspa, pastor, por que tirou do lado? E as pessoas ficam dizendo quem você é. Então, quando você não sabe quem você é, as pessoas vão definir, vão criar uma imagem para dizer quem você é. Então, descubra quem você é em Cristo Jesus e honre a Deus.
Você grita demais, você grita de menos. É por isso que eu gosto de cada um do pessoal que faz parte da minha equipe pastoral. Tem uns que é meio presbiteriano, tem outros que é meio batista, tem uns que é pentecostal demais, tem outros que é suave, e aí um vai completando o outro. E aí eu falo, não, você não precisa ser igual a mim. Porque Deus não escolheu 2 Sandros para ficar lá. 2 Sandros, não 2 Janequine, hein? 2 Sandros. Deus não escolheu 2 Sandros, escolheu um. Então seja você. Deixa Deus te usar como você é. Não deixa as pessoas definem o que você tem que vestir. As pessoas dizem, você se veste, alguém lá, alguém não sei aonde lá criou a moda, aí você tem que vestir. Aí o seu telefone não serve mais, tem que usar um iPhone, porque o fulano usa iPhone, porque iPhone é status. Aí você não tem que dirigir um carro, você tem que dirigir uma marca do outro. E as pessoas vão conduzindo, vão mandando na sua vida, e você vai perdendo a sua identidade, você não sabe mais quem você é em Cristo Jesus. Meu amado, eu visto o que quero. Sabe qual é o meu padrão? O meu padrão não é o que a pastora Silvana disse que eu tenho que vestir, nem o Fábio disse que eu tenho que vestir. O Fábio fica bonitinho, né? Do jeito que ele se arruma. O meu padrão é quando eu me invisto, pega o comando aí, mulherada, pega aí homem também. O meu comando para me vestir bem, sabe quando é? Quando eu me visto, olho no espelho e olho para Deus e falo assim, aí tá bacana, tá 10, pode ir. Tá tranquilo. Não vai escandalizar nada, não. Posso ir assim? Posso. Porque senão as pessoas vão dizer quem você é. Mas 1 João, capítulo de número 2, o verso 6, diz que aqueles que permanecem nele devem andar como ele andou. Devem honrar, caminhar nessa terra como ele caminhou. Como é que Jesus caminharia lá na sua casa? Como é que Jesus se comportaria na segunda-feira, lá na sua faculdade, na sua escola, lá no seu emprego? Então eu tenho que andar como ele andou. Irineu Lyon diz, ele se tornou quem somos, para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Ele se tornou, Jesus Cristo se tornou quem somos, para nós sermos aquilo que ele é. Nós somos chamados de cristão, não é evangélico, viu, irmão? Não é evangélico que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos, e nem crente. Crente até, tem um monte de crente que pararam de vir na pandemia. Crente. Porque os cristãos continuam vindo na pandemia, sem pandemia. Por quê? Porque o cristão, a palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. E por que pequenos Cristo? Porque a Bíblia diz que nós estamos se desenvolvendo de glória em glória, de passo a passo, até se tornar a estatura de varão perfeito. É assim que nós crescemos. É assim que nós vamos chegar ao padrão, a identidade, o padrão que Deus quer que nós chegamos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10 diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Quando eu entendo essa graça, irmão, quando eu entendo que eu estou aqui não porque eu mereça, eu não sou melhor do que nenhum de vocês que estão aqui, pode ter certeza, irmão. Eu brinco com a minha mulher, sabia disso ou não? Eu discuto com a minha mulher em casa. Pastor, pois é, irmão, sou igual a você. Eu brinco com as minhas filhas. Sou igual a você. Tem dia que
Contam isso como piada, mas aconteceu comigo um tempo desse aí. Eu estava um dia de segunda-feira, um domingo, falando assim, hoje eu não vou para a igreja. Não vou. Aí a Antônia falou assim, mas você é o pastor. Mas tem outros lá, tem a pastora Lucivana. Tem dia que eu tô desanimadão com você, tô pra baixão. Entendeu? Tem dia que é cama, dormir, esquecer da vida. Mas não pode dormir muito não. Porque diz que quem dorme muito, quem vive a vida dormindo, que os que gostam de dormir mesmo, é porque a sua vida acordada é uma bosta. Você vive a vida dormindo, irmão, só dorme, sua vida não presta acordado. E a minha é ótima, por isso que eu acordo cedo, domingo eu acordo cedo, segunda eu acordo cedo, terça eu acordo, todo dia eu acordo cedo, aproveito o dia porque eu fico feliz de acordar. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a minha vida, eu entendo que eu sou, as minhas falhas. Pergunta para os pastores, só estão aqui, a maioria dos pastores que estão comigo na equipe pastoral, só estão aqui por causa de chamado. Porque diz assim, para aguentar o pastor Sandro assim, tem que ser chamado, e chamado para a 8ª igreja. Aleluia, vocês vão entrar no céu direto, irmão, amo vocês. Vão entrar no céu direto. Aleluia. Então, meu irmão, a graça de Deus. Efésios capítulo 1 e o verso 1 diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Jesus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Tem umas pessoas bobas que elas acham que estar aqui em cima ou ser um pastor é sinônimo de status. Não é, irmão. Não é. A gente está aqui, eu poderia estar, sabe, se fosse para mim escolher, eu estaria tipo, se fosse para mim escolher, Sandro, eu estaria tipo numa empresa, ou estaria empreendendo, eu acho que eu estaria empreendendo, trabalhando com o horário marcado, tipo 8 horas, de segunda a sexta, bati a minha meta, fechei o notebook, guardei e fui para casa celebrar. Mais nada. Por que eu estou aqui? Esses dias entraram no meu gabinete conversando comigo, falou, pastor, o senhor não sabe o tanto de gente que fala mal do Senhor dentro da igreja. Falei, irmão, sei um monte, mas também não quero saber. Porque a gente só está aqui, sabe por quê, irmão? Pela vontade daquele que nos escolheu. Paulo diz, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, não é profissão, é chamado. Quando a gente cumpre o chamado de Deus na nossa vida, a gente é feliz e a gente prospera. Porque se eu fosse fazer o que eu queria fazer, talvez eu fosse o empresário mais infeliz da vida. Mas eu faço o que faço porque dentro de mim existe o quê? Um chamado de Deus, um propósito de Deus maior na minha vida, que me faz largar tudo, me faz largar as minhas vontades para fazer a vontade dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz, apóstolo Paulo pela vontade de Jesus. Vontade de Deus. Isso me faz feliz. O que é que um pastor ganha? Qual que é o nome qual os nomes que os pastores ganham aí? Ah, irmão, você vai para aquela igreja? Você vai dar dinheiro para aquele pastor? Mas você não viu que ele trocou de carro? Hã? Ô, irmão, está tendo uma segunda oferta, será que não é para ele? Você vai para aquela igreja? Você vai dar o seu dinheiro na igreja?
Essa é a visão que as pessoas têm de muitos pastores. Mas sabe qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? É que eu fui chamado pela vontade de Deus, o que? Para derramar na vida de outras pessoas. É cumprir um propósito. Então a nossa identidade, ela tem que ter o que? Raízes profundas. Eu tenho que conhecer a minha identidade, e essa identidade tem que ter raízes profundas. Agora, para que você viva uma identidade bem resolvida, estabeleça princípios fundamentais em sua vida e identidade pessoal. Qual o primeiro princípio? Você tem que entender que você é uma pessoa abençoada. Por quê? Porque a sua identidade está em quem? Quem é você, irmão? Quem é você? Você é filho de Deus. João capítulo 1, verso 14 diz, vou repetir, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então, como é que eu sei? Por exemplo, o pessoal que apronta aí fora, sai fazendo filho à torta e à direita. Aí fala assim, o filho não é meu. Primeira coisa, que não é seu, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o DNA. Teste de DNA. Aí não tem escapatória. Por quê? Porque o DNA, ele vai comprovar o seguinte, que a semente que estava no homem, ela foi implantada na mulher. E aquela semente deixou o quê? Deixou o DNA dela na mulher. É por isso que quando vai fazer um teste de DNA, você vai encontrar o quê? A semente do homem. Porque o DNA tem a ver com a existência do homem. Então quando se faz, está dizendo o seguinte, que o DNA daquele homem foi colocado naquela mulher. E ali não tem jeito de tirar. É filho dele. Você é pai. Vai assumir o B.O. E é exatamente isso que acontece. Eu expliquei de manhã a respeito da terra. A terra, ela é fértil, ela é preparada para receber a semente. Mas a terra por si só, ela não produz nada. Ela só produz aquilo que é plantado, a semente que é lançada ali naquela terra. Ah, pastor, mas eu fui não sei aonde e ninguém plantou lá. E tinha um monte de árvore lá. Meu irmão, você que acha que ninguém plantou lá, mas pode ser que o vento trouxe a semente de algum lugar e jogou naquela terra, e aquela terra cresceu aquela semente. Pode ser que um pássaro trouxe no seu bico aquela semente. Pode ser que o agricultor, ou o vento, ou o pássaro, ou o agricultor, ou alguém que levou aquela semente, ele é o agricultor, foi ele que plantou aquela semente na terra. Porque coloca uma terra lá na sua casa, dentro da sala, não deixa entrar nada e vê se nasce alguma coisa. Agora, para nascer, você tem que o quê? Tem que plantar. Alguém tem que colocar lá. E aí é onde que está a mágica do negócio. Aí é onde que está o poder do versículo 14 do capítulo 1 de João, que diz que todos aqueles que o receberam. Então imagina o seu coração como uma terra, que recebe o quê? A palavra de Deus, que recebe Jesus Cristo, agasalha ali naquela terra. Aí diz, todos aqueles que o recebeu, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Porque quando a palavra de Deus, quando Jesus Cristo entra dentro do nosso coração, aí sim, o DNA de Jesus,
A identidade de Jesus, ela é fundida com a nossa, e agora nós passamos de ser criatura e nos tornamos filho de Deus. Está complicado? Estão entendendo, sim ou não? Você está entendendo? Então você é como uma terra. A palavra de Deus é como uma semente. Quando ela entra dentro de você e ela começa a nascer, sabe o que acontece? O DNA de Deus está dentro de você. Você se torna filho de Deus. Eu falei de manhã cedo que teve uma pesquisa. Pegaram uma moça que ela casou virgem, nunca teve relação sexual com ninguém. Ela casou virgem. E teve outra que teve vários namorados. E com esses namorados ela teve relação sexual com todos eles. E aí coletaram o sangue das duas, daquela que só teve relação sexual com o seu marido, mais ninguém, e aquela que teve relação sexual com várias pessoas. E quando foram ver aquela que teve a relação sexual somente com o seu marido, dentro do sangue dela agora tinha o quê? Tinha o DNA do marido dela. E foram ver o sangue da outra, que teve relação sexual com vários homens, e nela existiu o quê? Vários DNA de várias pessoas. Ou seja, a alma, as emoções de vários homens estavam o quê? No DNA daquela mulher. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas, aqueles que não se devem se deitar com prostituta ou com mulher que não é sua, porque aqueles que se deitam com elas se tornam uma só carne com elas. Ele está falando disso. Olha como a Bíblia é ciência pura. Ele está falando disso. Então, quando nós temos uma relação, presta atenção, uma relação espiritual com Cristo Jesus, quando nós nos desarmamos para receber a palavra de Jesus, a palavra de Deus, para receber Jesus Cristo na nossa vida, sabe o que acontece? Dentro de nós começa a ter o que? Um DNA de filhos de Deus, um DNA divino. É por isso que a todos o quanto o recebeu, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Quem recebeu Jesus aí já na sua vida? Então deixa eu falar, você é filho de Deus. Existe um DNA divino aí dentro de você. Então a primeira coisa que a gente tem para ter uma identidade bem resolvida é você entender que você é abençoado. O verso 3 diz: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, você pode estar passando por qualquer tipo de dificuldade, mas eu quero dizer, se você parar para pensar, você tem mais bênção na sua vida do que qualquer dificuldade que você esteja passando. Você acordou hoje. Muitas pessoas morreram à noite, mas você está vivo. Você tem um teto. Você tem Deus que é por você. Você está respirando. Você tem 2 pés, 2 mãos. Pelo menos aqui eu estou vendo todo mundo com 2 pés, 2 mãos. Não estou vendo ninguém faltando nenhum membro. E o que eu entendi é o seguinte, que aqueles que têm tudo para transbordar, são aqueles que mais reclamam. Vocês lembram do pastor Francisco que veio aqui, cadeira de roda? Que testemunho bacana. Mesmo naquela cadeira de roda, o tanto que aquele homem produz. E muitas vezes a gente tem tudo e a gente reclama. E existem pessoas que não têm nada do que nós temos. Falei de manhã aqui, por exemplo, essas isso. Elas, o que estão revelando? Foi um monte de gente lá, antes, nas Olimpíadas, braço, perna, e aí, ganharam o quê? Sei lá, 20 medalhas, sei, enxaria de medalha. Tem o pessoal que não enxerga, tem o pessoal que não tem mão,
Tem um lá, eu esqueci o nome do rapaz lá, brasileiro lá, 60 medalhas na carreira. Bateu, eu falei, esse cara bateu o Michael Phelps, né? Não tem a mão, ele nada assim. Já pegou, acho que 2 ou 3 medalhas. E aí, esses que não tem, parece que eles produzem mais do que aqueles que não tem, sabe por quê? Porque mesmo não tendo, eles são gratos por o pouco que ele tem. E quando a gente é grato pelo pouco que a gente tem, Deus nos faz conquistar mais. Deus não trabalha na ingratidão. Quantas vezes você acordou de manhã cedo, e a primeira coisa que você acordou, quando você acordou, foi dizer: Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Muito obrigado porque eu estou de pé aqui, Senhor. Muito obrigado porque eu estou desempregado, mas eu estou de pé aqui, né? Cheio de garra, de vigor, vou pegar o ônibus, vou na cidade, vou entregar currículo. Muito obrigado. Mas a gente não agradece por nada que Deus nos dá. De verdade, irmão. Não precisa levantar a mão. Mas você, quando acordou hoje pela manhã, você agradeceu a Deus? Você agradeceu pela sua família? Você agradeceu por aquilo que você tem? Porque eu quero dizer para você, você é a pessoa mais abençoada do mundo. Mais abençoada do mundo. Então, se você quiser assumir a sua identidade em Deus na sua vida, entenda que você é uma pessoa abençoada. Romanos 8, o verso 37, diz: mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu vou pular aqui. Segundo, você tem que, para você saber conhecer a sua identidade, você tem que entender que você tem um propósito. Versos 5b e 6 diz: porque por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Eu tenho um propósito na minha vida. Então, enquanto eu não descobrir esse meu propósito, eu não vou ser feliz. Eu não vou conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. E qual que é o propósito da nossa vida? Nós somos como árvore. Sabe, Deus vem e Ele planta uma semente dentro de cada um de nós. E você imagina uma árvore. Uma árvore, ela é plantada numa terra, ela morre, a semente morre, ela cresce, e ela se torna uma árvore. Mas eu nunca vi uma árvore cometendo canibalismo contra si própria. A árvore não come do seu fruto. O propósito da árvore é dar fruto para que outros seres venham comer. O pássaro vem e se alimenta do fruto da árvore. O homem vem e se alimenta do fruto da árvore. E eu não sei se você sabe. Vou gastar minha biologia. Quando se tem uma árvore que ela produz um fruto, que ela enche, sabe, imagina um pé de manga. Ela vem lá no tempo de manga, ela produz aquele monte de manga. Se ninguém colhe aqueles frutos, no próximo ano, essa árvore vai estar fraca e vai produzir pouco fruto. E se ninguém colher, vai chegar um tempo que ela não vai produzir mais. Por quê? Porque o propósito da árvore, ela é produzir frutos para alimentar outros seres vivos. Talvez você fale assim: eu não sei qual é o meu propósito. Enquanto você estiver procurando o seu propósito em você mesmo, você vai ser uma pessoa que sempre vai viver sem propósito.
Porque o significado da nossa vida, você já parou para pensar qual é o significado da nossa vida? Não tem a ver com nós mesmos. Jesus Cristo disse: olha, eu vos escolhi para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você estiver pensando, tipo, eu quero ficar uma pessoa rica, com o objetivo egoísta de você mesmo, mesmo que um dia você consiga algum dinheiro, você vai ser a pessoa mais pobre desse planeta Terra. Porque o propósito da nossa vida tem a ver com derramar na vida dos outros. Isso tem a ver tanto com a nossa vida espiritual. Você não está aqui, irmão, como um poço sem fim, que vem e recebe, fica dentro de você e não compartilha com ninguém. Você veio aqui para receber, para poder você dar lá fora. Até uma empresa, quando se você quer ser um bom vendedor, se você quer ser um bom empresário, você tem que pensar em abençoar as pessoas que vão comprar aquilo que você vende. Se você vai vender uma marmitex, vou abrir uma firma para vender uma marmitex simples: ovo, arroz, feijão e macarrão. Que seja o melhor. Porque quando você derramar qualidade na vida das outras pessoas, essas pessoas vão ficar tão satisfeitas com você, e sabe o que vai acontecer? Elas vão propagar o teu nome para os 4 cantos da terra, e mesmo se você não quiser, você vai prosperar. Sabe por quê? Porque você já está transbordando na vida de outras pessoas, porque você é árvore e isso é seu fruto. Ter Deus na nossa vida é como se fosse um campo onde cresce uma árvore, o quê? Para transbordar na vida das outras pessoas. Por que eu tenho um prazer de estar aqui? Eu estou aqui, a maioria das vezes eu estou na minha própria folga. Na segunda eu estou aqui de vez em quando. Às vezes chego 8 horas, saio 10, 11 horas da noite. E sou feliz. Porque não tem nada a ver comigo, irmão. Isso que eu estou pregando para vocês, eu já aprendi. Poderia fechar a minha Bíblia, pegar a minha malinha e ir para casa, porque está tranquilo. Mas sabe o que é o propósito na minha vida? É aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente usa para Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É receber para entregar. É ter para transbordar. Você entendeu? Porque quanto mais eu transbordo na vida de outras pessoas, mais Deus tem para dar. Quanto mais a árvore dá, mais no ano que vem ela tem mais. Por quê? Porque ela nasceu para transbordar na vida de outras pessoas. Então eu preciso descobrir a minha identidade em Deus. E a primeira coisa é saber que eu sou abençoado. A segunda coisa é saber que eu tenho um propósito. A terceira coisa é você saber que você é filho. Verso 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Predestinou. E a Bíblia ainda vai dizer: antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já tinha predestinado você para ser quem você é. É forte, irmão. Eu não sou obra do acaso. Você não nasceu porque o seu pai quis. Sabia disso? Não foi porque o seu pai quis.
De repente você dá tanto trabalho pro seu pai, e seu pai vai falar assim, tipo, não, eu queria outro. Ó, eu queria assim, assim, assim. Aí, mas não tem nada a ver com o seu pai. Tem a ver com Deus. É eles que escolhem. Se eu fosse escolher um lugar para me nascer, a gente não escolhe nenhum lugar para nascer. Onde eu fui nascer? Lavras da Mangabeira. Procura esse lugar aí, irmão. Parece, é menor do que Tisbé. Da onde ele veio. Lavras da Mangabeira. Eu nasci naquele lugar, irmão. Um negócio pequeno, não tem nada. Não tem água, não tem nada. Se eu fosse escolher para nascer, eu ia escolher em outro lugar. No Havaí. Eu não escolhi. A Bíblia diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus. Então, quando eu tenho essa identidade de filho de Deus, eu estou resolvido com os problemas familiares aqui nessa terra. Você está entendendo? Você está entendendo, pastor Adriano? Quando eu entendo a minha filiação em Deus, os meus problemas naturais aqui da terra são resolvidos. Porque foi Ele que me criou. Teu pai não te escolheu para nascer. Deus falou, não, toma esse aqui, ó, esse gordinho, cuida dele, mas é meu. Foi eu que escolhi. Então, quando eu entendo a minha identidade de cristão, que eu entendo que foi Ele que me escolheu desde a fundação do mundo para ser herdeiro, para ser filho dele, eu me resolvo num monte de questão. Sabe uma questão que eu me resolvo? Eu não fico dependendo de amor de ninguém. Por quê? Porque o amor dele dentro de mim, ele transborda de uma tal maneira que sobra amor para mim dar para aqueles que não me amam, para aqueles que não gostam de mim. Irmão, eu entendi esses dias aquilo que Hebreus diz: se o teu inimigo, se alguém não gosta de você, ele vai resumir dizendo: dá golpes de bondade. E dar golpes de bondade não é ser falso. É você saber que a pessoa está te malhando, está falando mal de você, e você ter o amor de Jesus, de você abraçar a pessoa e ela sem saber, e você dizer: eu te amo. Aquele eu lá dentro de você ainda diz: seu falso, mas eu te amo. É sobrar amor. Por quê? Porque eu já sou resolvido em Deus. Eu já sei que eu tenho um Pai eterno. Porque os nossos pais terrenos são passageiros. Vai passar, irmão. Eu sei que, pela lógica, talvez se Jesus não voltar, talvez eu vá antes das minhas filhas. Vai passar. Mas elas não vão ficar órfãs. Porque na realidade, o verdadeiro pai dela é Deus. Eu só sou um cuidador. Aquilo que a Bíblia chama no grego de aio. Aquele que cuida. É por isso que eu não tenho que mimar muito. É por isso que eu não tenho que, tipo, meu filho tá... Uma hora ele vai sair, vai bater asa e vai sair. Sabe por quê? Porque não é teu. E é por isso que só fica... que a gente tem que investir mais no nosso casamento do que nos nossos filhos. Por quê? Porque o casamento não vai. Porque a Bíblia diz que é o quê? Quando tem a conjunção do homem e a mulher, se torna o quê? Um só. E aí não tem como dividir. Agora, filho tem. Filho tem. Mas quando eu entendo que eu sempre vou ser filho, que Deus é meu pai, eu estou resolvido. Se me amar, amém. Se não me amar, amém também. Porque Deus é meu pai. Então você não é órfão.
Então, quando eu tenho tinha alguns outros princípios, mas eu vou deixar para uma outra vez. Quando eu entendo que eu sou uma pessoa abençoada, quando eu entendo que eu tenho um propósito, qual é o meu propósito? Se você não sabe ainda qual é o seu propósito, você já tem uma trilha para andar, é transbordar na vida dos outros. Quando você é bênção na vida de outras pessoas, você está meio caminho andado para descobrir o seu propósito. É saber que eu sou filho de Deus. Que a semente, o que diz que eu sou filho do meu pai aqui na terra? O DNA dele que existe em mim. O que diz que eu sou filho de Deus aqui nessa terra? O DNA dele existe em mim. E foi colocado, eu recebi. Fez uma fusão entre mim e Deus. E eu de criatura passei a ser filho. Quando eu entendo isso, estou resolvido em todos os meus problemas. Quando eu entendo isso, eu entendo a minha identidade. Se o diabo parar e perguntar quem eu sou, eu vou dizer: eu sou filho de Deus. Quer ver o DNA? Olha aqui no meu coração. Quer ver mais alguma coisa? Olha como eu ando, como ele me andou. Olha como eu ajo, como ele agiu. Curve a sua cabeça onde você está, não precisa se levantar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero neste momento te agradecer, Pai, por essa palavra que foi ministrada. Que o Senhor continue derramando da tua graça, derramando da tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar o teu povo. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Que o DNA de Jesus na nossa vida esteja sempre visível, para que todos possam ver que nós somos teu filho em Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. André.